Oi, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da segunda temporada do podcast Ei, Escuta Aí, o podcast histórico do Maranhão. Como vimos no episódio anterior, a província do Maranhão apresentava uma sociedade marcada por interesses distintos e uma relação amistosa com Portugal, o que dificultava sua adesão ao movimento de independência que se consolidava no restante do país. E essa adesão se tornava ainda mais dificultosa pela gestão da Junta Governativa Provisória. Na década de 1820, a província do Maranhão era governada por Bernardo da Silva Pinto da Fonseca, cuja administração, às vésperas da independência, enfrentou diversos conflitos, muitos deles influenciados externamente pela eclosão da Revolução do Porto. Internamente, o cenário era de instabilidade política, marcado por disputas, golpes e contragolpes, que comprometiam a governabilidade da província. Em fevereiro de 1822, com a promulgação da Constituição Portuguesa de caráter liberal, o governador Silveira foi substituído, dando lugar à instalação de uma junta governativa provisória presidida pelo bispo português Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré. Esse período ficou marcado pela intensa resistência do bispo à causa da independência, o que agravou ainda mais as tensões políticas locais. Nesse contexto, João Botelho, em seu livro Conhecendo e Debatendo a História do Maranhão, chama a atenção para o ofício número 3, enviado pela Junta Governativa Provisória em 7 de junho de 1822, a José Bonifácio de Andrade Silva. Nesse documento, a Junta expressa de forma explícita sua rejeição à causa da independência, destacando inclusive sua fidelidade à autoridade de Dom João VI e às determinações do Congresso de Lisboa. Ou seja, a junta se recusa a cumprir o decreto enviado por José Bonifácio, que até aquele momento era o ministro do governo de Dom Pedro no Brasil, pois considerava que isso violaria seus deveres com o rei de Portugal e o Congresso português. Essa postura evidencia um posicionamento contrário da junta, e especialmente do bispo Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, à ruptura com a metrópole, revelando um claro desalinhamento com os ideais de emancipação política que começavam a se consolidar em outras partes do Brasil. Além de se posicionar contrariamente à independência do Brasil, a Junta Governativa Provisória atuou ativamente para impedir que o Maranhão se separasse de Portugal. Em vez de adotar uma postura neutra, a junta incitou a população a resistir à causa independentista. Como parte dessa mobilização, criou a Legião Cívica da cidade de São Luís, uma milícia formada com o objetivo de defender a capital contra qualquer tentativa de invasão por parte dos defensores da independência ou contra manifestações internas que apoiassem a ruptura com a coroa portuguesa. Em seu livro História da Independência do Maranhão, Mário Meirelles justifica a postura contrária da junta governativa, ressaltando um contexto histórico da província. Segundo ele, o Maranhão esteve durante cerca de 200 anos, de 1621 a 1808, administrativamente e politicamente desligado do restante do Brasil, tendo laços mais diretos com Portugal. Sua integração ao conjunto do território brasileiro ocorreu a partir de 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, ou seja, apenas 14 anos antes do processo de independência. Diante disso, Meirelles considera compreensível que os argumentos apresentados pela junta, em proclamação datada de 11 de novembro de 1822, exortando a população maranhense a permanecer leal a Portugal, fossem considerados legítimos. Também se explica nesse contexto o fato de deputados maranhenses continuarem participando das cortes constituintes em Lisboa, sem formar uma bancada alinhada aos interesses do Brasil independente. Vale ressaltar que esse movimento não foi imediato e nem pacífico. Pelo contrário, foi um movimento repleto de tensões políticas, ameaças e conflitos armados, especialmente em regiões do interior do Maranhão e do Piauí. À medida que o movimento pró-independência ganhava força, várias vilas e províncias começaram a aderir gradualmente à causa, manifestando apoio à separação do Brasil em relação a Portugal. Esse avanço progressivo do movimento deixa a cidade de São Luís, capital da província, cada vez mais isolada em sua resistência ao novo regime. Entre os dias 12 e 14 de julho de 1823, ocorreu um importante levante favorável à independência, marcando o início da adesão afetiva do Maranhão à causa do Império do Brasil. Jean Botelho destaca que naquele momento o apoio à causa da independência crescia rapidamente no Maranhão,
Diversos fatores contribuíam para esse avanço. As tropas portuguesas que eram guardadas para reforçar a resistência não chegavam. Havia escassez de alimentos, especialmente carne, e os principais postos estavam dominados por forças favoráveis à independência, o que dificultava o abastecimento e as comunicações com Portugal. Além disso, o próprio sistema político português estava em transformação, o que enfraquecia ainda mais os laços entre Maranhão e a metrópole. Diante desse cenário crítico e sem muitas opções, a junta governativa decidiu convocar um conselho militar, embora esse não fosse formado apenas por militares. Na reunião realizada no dia 12 de julho de 1823, foi decidido que seria necessário ouvir a Câmara-Geral da província para deliberar de forma definitiva se a capital deveria ou não aderir à independência. A decisão foi favorável. Logo em seguida, procedeu-se à formação de um governo temporário, marcando assim um rompimento oficial da capital maranhense com Portugal. Nesse processo de adesão do Maranhão à independência do Brasil, é possível identificar dois eixos principais de pressão que levaram à rendição da província. O primeiro eixo ocorreu por terra, com o avanço das tropas pró-independência que partiram do Ceará e do Piauí, atravessando o interior do Maranhão pela região dos Sertões do Gado, principalmente ao longo do rio Itapecuru. Nesse trajeto, várias localidades começaram a aderir à causa da independência, com destaque para São José dos Matões, a primeira vila a declarar apoio, seguida por Caxias e Itapecuru-Mirim. O segundo eixo foi uma ofensiva marítima, liderada pelo mercenário inglês Lord Cochrane, também conhecido como Barão do Maranhão, que havia conquistado importantes vitórias pela causa brasileira na Bahia. Cochrane chegou à costa maranhense com uma esquadra naval, cercou a capital São Luís e, em 27 de julho de 1823, ameaçou bombardear a cidade caso a junta governativa não se rendesse. Com um contingente de apenas 200 homens, mas utilizando a força de forma estratégica, ele conseguiu forçar a capitulação dos líderes portugueses e da junta, encerrando assim a resistência ao movimento da independência. Caxias, localizada em posição-chave entre as províncias do Maranhão e do Piauí, foi inicialmente ocupada pelas tropas portuguesas lideradas pelo Major Cunha Fidier. No entanto, ele acabou sendo derrotado e preso por forças que apoiavam a causa da independência, o que representou um importante avanço para o movimento. Já Itapecuru-Mirim teve um papel fundamental ao declarar sua adesão ao Brasil independente. A vila organizou sua própria junta governativa, o que reforçou a união das forças pró-independência. Parte dessa junta local acabaria integrando a futura junta governativa de São Luís, após a queda do governo colonial na capital. Um personagem de destaque nesse processo foi o comerciante baiano Salvador Cardoso de Oliveira, que teve papel essencial na organização e regimentação das tropas que atuaram pela adesão do Maranhão. Nesse momento, a junta eleita em Itapecuru-Mirim já havia sido reconhecida tanto por Lord Cochrane quanto pela Câmara Geral, consolidando o novo governo que representava a ruptura definitiva com Portugal. Apesar da adesão oficial do Maranhão à independência em 28 de julho de 1823, esse reconhecimento não significou a instauração imediata da paz na província. Pelo contrário, o período que se seguiu foi marcado por tensões e conflitos intensos, envolvendo disputa entre brasileiros e portugueses, bem como embate entre as elites locais e as classes populares. Essas contradições políticas e sociais se estenderam por décadas, culminando apenas com a desarticulação da Balaiada, já no início do Segundo Reinado. Embora a independência do Brasil fosse defendida como um movimento pela liberdade política e soberania nacional, manteve-se intocável a estrutura escravocrata, especialmente forte no Maranhão. Assim, a luta pela independência convivia com a negação de liberdade para uma ampla parcela da população, um contraste que marca profundamente a história do período. E com isso chegamos ao fim do segundo episódio do podcast Escuta Aí. E se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, pois é sempre muito importante seu feedback. Nos vemos no próximo episódio e até mais!